começa a falar de induções anestésicas, né? Na verdade, vocês não vão achar esse termo em livro. Então, vocês vão achar já como as classes, tá? Farmacológicas. Então, aqui a gente vai falar de anestésicos gerais e dos anestésicos dissociativos, tá? Eu começo falando as características da indução, o que é uma indução anestésica, e aí depois eu entro nas classes farmacológicas propriamente ditas, que aí seriam os anestésicos gerais, tá? Mas a gente não usa só os anestésicos gerais para indução, a gente também usa os dissociativos. Então, são duas classes de fármacos que a gente pode usar ali para uma anestesia. Bom, quando a gente fala em indutores, né, da anestesia, o que é a indução de uma anestesia? É eu promover a inconsciência do meu paciente, então ele não vai saber nada que está acontecendo. É eu promover hipnose em algum grau e amnésia, então mesmo que ele tenha flashes daquele procedimento, ele não lembra disso depois. É eu promover relaxamento muscular ao ponto dele deitar, né? Então é promover decúbito. E algum grau de analgesia, né, ou bloqueio da dor. Os anestésicos gerais e os dissociativos, eles não conseguem fazer essa última propriedade, que é o bloqueio da dor. Então, sempre quando a gente vai fazer uma anestesia, é de praxe e ético que a gente associa algum outro fármaco para fazer esse último efeito. Então, inconsciência a gente até consegue, hipnose e amnésia a gente consegue, relaxamento muscular a gente consegue. Só que o bloqueio da dor, a gente precisa de uma outra classe de fármacos para fazer. Nenhum desses anestésicos que eu vou citar aqui são bons analgésicos, tá? Eles têm um potencial ali de analgesia muito baixo, muito ruim. Bom, para promover, então, quando eu falo que eu vou induzir um paciente à anestesia, que eu vou induzir um desses três ali efeitos, os três efeitos, né? Então, dentro das classes de indutores da anestesia, nós temos duas classes farmacológicas: os anestésicos dissociativos e os anestésicos gerais. A gente ainda pode colocar como uma primeira classificação aqui os anestésicos gerais. Aí, dentro dos gerais, a gente tem os intravenosos e os inalatórios. Por que eu não coloquei aqui a possibilidade do inalatório? Porque ele não é tão utilizado assim como indução, mas eu coloquei até o final ali uma foto em que a gente usa como indução, que são nas aves, tá? Utilizando ali como pela máscara, né? Via máscara. Mas o que a gente mais usa, o que é mais comum da gente usar como indução, são os dissociativos e os gerais intravenosos. Dentro dos dissociativos, nós temos 2 fármacos. Então, agora começou a reduzir um pouquinho o número de fármacos que a gente vai falar, né? De anestésicos. Eu falei para vocês que a MPA é onde a gente mais tem nome. Aqui a gente vai ter menos, tá? Porém, óbvio, vai ter um pouco mais de efeitos ali relacionados a essas classes. Então, dentro dos anestésicos dissociativos, nós temos a ketamina e a tiletamina, tá? Então, são 2 anestésicos dissociativos. A gente não vai falar delas hoje, a gente vai falar delas na próxima aula. E aí, dentro dos gerais intravenosos, nós temos 3 fármacos por enquanto. Tá chegando um quarto aí no Brasil, mas eu acho que até ano que vem ainda não chega. Então, é o Propofol, né, que é o mais famoso hoje aí, que a gente mais usa. O Tiopental, que é o mais antigo, então eu brinco que ele é o tiozão, né? Então, o Tiopental é o mais antigão aí dos gerais intravenosos. E o Etomidato, tá? Então, são 3 fármacos que aí que a gente pode usar como indução. Se a gente ainda for puxar um gancho para essa classificação de quais seriam os gerais inalatórios, eu também separo eles em uma aula, né, particularmente só para eles, é o alotano, que graças a Deus a gente não trabalha mais com ele. Tem um cachorro que fica latindo aqui, insuportável. Tô quase não lá anestesiar ele, cala a boca. O isofluorano, o sevofluorano, e ainda tem 2, mas a gente, isso aqui é só a pesquisa, a gente não usa eles muito na rotina, que é o desfluorano e o enfluorano. Não são aplicáveis na prática, tá? Hoje nosso carro-chefe é esse e esse.
os dois do meio, tá? Isoflurano e sevoflurano. Então, dentro de todas as possibilidades de anestesia, de induções anestésicas, são os dissociativos e os gerais, sendo os gerais divididos em intravenosos ou inalatórios. A gente vai falar hoje dos intravenosos, que são aqueles que são potentes indutores, né? Então, quando a gente fala em indução anestésica, muito está relacionado a esses fármacos aqui, tá? Quando a gente fala, então, em indução, o que eu quero? Inconsciência, hipnose, vamos puxar a hipnose para cá. Hipnose e amnésia. O paciente não pode saber o que aconteceu, né? Mesmo que ele tenha flashes, o ideal é que ele não saiba. Relaxamento muscular, algum grau de analgesia. E quando a gente fala em indução anestésica, não dá para a gente deixar de lado essa ocorrência aqui, ó, que é um controle para mais ou para menos, de um modo geral, mais para menos, das respostas autonômicas, que é o que mantém a nossa vida, né? Quando a gente estuda fisiologia, vocês veem que sempre tem um mecanismo relacionado ao sistema nervoso autônomo, que controla a pressão, que controla débito, que controla diurese, que controla gliconeogênese, tudo, né? Então, sempre que a gente fala em manutenção da vida, a gente está falando de resposta autonômica. Na indução anestésica, o que a gente faz é modular essa resposta autonômica. E aí é que é o legal da anestesia, ó. Imagine comigo uma balança. Quando a gente está anestesiando, a gente vai apagando devagarzinho essas respostas, mas a gente tem que chegar em um ponto da anestesia em que o sistema nervoso autônomo ainda funciona, porém de forma mais lenta, tá? Se a gente for colocar todo o sistema, todo o sistema de controle do meu paciente em uma régua, então aqui eu desenhei uma régua. Imagine que o começo aqui da nossa régua, do lado esquerdo, seria o paciente totalmente acordado. Então, ele andando, ele latindo do jeito que está meu vizinho, ele fazendo o coração bater, pressão mantendo, tudo, tá? Então, funcionamento 100% de tudo. É ele acordado aqui bonitinho. E o final da nossa régua, né, o finalzinho aqui do lado direito, seria ele totalmente desligado, seria o óbito, né? Quando todas as funções já foram. Então, o coração não bate mais, a pressão não mantém, nada mais funciona, tá? Então, seria o óbito. A anestesia nada mais é que a gente brincar com essa reguinha de chegar até o ponto aqui, ó, em verde, que seria o plano ideal. É eu apagar algumas funções ao longo dessa reguinha e diminuindo, até chegar num ponto em que eu consigo operar, eu consigo manipular, eu consigo cortar, eu consigo incisar, sem que ele responda. Porque a resposta à dor, ela é uma resposta protetora. Então, eu tenho que tentar bloquear isso. Porém, não existe nenhum aparelho que me dê essa reguinha do paciente. Falei, quando que é o plano ideal? E aí é que eu vou ter que coletar informações clínicas e gráficas, muitas vezes, através de um monitor, de quando que meu paciente chegou nesse ponto, tá? Aí é que é o mais legal da anestesia, porque não existe ainda uma tabela que te fale exatamente o que você está ali. Isso é clínico, isso é feeling, é o que você está sentindo ali na hora. E o que o paciente está te falando. Então, aqui na parte azul da reguinha, seria o início da indução, quando eu começo a bloquear esses sentidos. Acho que o engenheiro que projetou a gente já sabia que iam existir os anestesistas, e aí olha que inteligente que foi. Quando a gente começa a bloquear com os anestésicos essas funções, as primeiras funções que são bloqueadas são as relacionadas ao reflexo motor, ou seja, a gente ficar em pé e andar, a consciência, então a gente lembrar do que aconteceu. E aí, ao longo desse bloqueio, imagine que eu vou caminhando aqui, ó. Então, bloqueei parte motora, meu paciente vai deitar. Bloqueei consciência, ele não vai lembrar do que aconteceu, né? Então, inconsciência, hipnose, amnésia e relaxamento, a gente começa a ter aqui no começo. Aí, conforme eu vou passando, eu vou bloqueando ainda mais, né? Sequente ali, o sistema nervoso, ele vai perdendo reflexos protetores, que aí é algo que a gente tem que tomar cuidado. Por quê?
Reflexo protetor é o que protege o olho e o que protege via aérea, tá? O que protege o olho? Pálpebra. Então, ele começa a perder reflexo palpebral. Isso é um sinal de que eu tô caminhando para cá, para o lado direito. Aí, ele perde o reflexo de fechar a boca, que é o reflexo mandibular, né? Ele vai lá e fecha a boca. Ele não consegue mais fazer isso, fica mole. Aí, ele perde o reflexo de fechar a laringe, que é as aritenoides quando elas fecham, elas se fecham. Ele perde esse reflexo, ou seja, via aérea vai estar desprotegida. E aí, nesse ponto, é onde o anestesista tem que intervir para entubar. Porque é isso que eu quero. Eu quero que ele perca reflexos protetores, que isso está correlacionado com diminuição de resposta à dor, diminuição de resposta motora. Então, é esse o ponto que eu quero, né? Comecei a perceber que ele perdeu reflexos protetores, eu estou entrando, então, no plano verde aqui, que a gente vai considerar como um plano ideal para a cirurgia. O plano ideal, ele depende do que você quer. Se eu quero cirurgia, é um plano para que haja incisão, corte, estímulo doloroso e ele não responda. Se eu quero esse paciente para posicionamento de raio-x, eu preciso ir tão longe? Não. Ele perdeu motor, consciência, eu já consigo fazer o exame. Então, meu plano ideal pode estar aqui, tá? Então, o plano ideal depende daquilo que você quer. A gente considera como um plano cirúrgico quando ele deita, ele perde consciência, ele perde reflexos protetores e ele entra ali em um plano em que ele não tem resposta dolorosa, tá? Então, no plano ideal, esse paciente vai estar inconsciente, hipnose, em relaxamento e com ausência de reflexos protetores. Espera aí que eu vi o bate-papo que tem alguma pergunta. Eu quero anestesiar todo mundo, né? Tem uma pergunta da Giovana, mas eu não sei que momento que ela fez. Ah, eu acho que é o que está escrito aqui, né, Gi? Inconsciência, hipnose, amnésia, relaxamento muscular, analgesia e diminuição de respostas. Ah, então beleza. Nessa régua, inclui MPA ou só a partir de indução? Boa pergunta, Luiz. Ó, quando a gente faz a MPA, o que a gente está fazendo é acelerando esse começo aqui, ó. Tá? Deixando esse começo aqui, pulando ele ou deixando ele mais rápido. Então, um paciente sedado vai ser mais rápido ou mais demorado a chegar até o plano, aqui o ponto de plano ideal? Vai ser mais rápido, vai ser mais suave, né? Então, eu vou pular ali algumas etapas nesse primeiro bloqueio aqui, esse início, né, da indução. Por uma questão protetiva, quando a gente começa a bloquear o nosso sistema, o que ele faz? Ele acelera um pouco a atividade, que é um plano que a gente considera de excitação. Então, aqui no meio, existe uma faixa de proteção que envolve excitação, que é um paciente, quando começa a ser induzido, ele começa a pedalar, mexer muito o braço, a perna, ele começa a tentar sair da mesa, é um plano ruim. E aí a gente tem que tentar pular, porque quanto mais eu bloqueio o sistema nervoso, mais rápido eu chego no plano ideal. A MPA, ela faz a gente pular esse efeito. Então, por isso que ela é boa. Porque ela diminui esse período de excitação, que é uma forma de proteção do nosso sistema, né? Na verdade, ele está entendendo que ele está sendo desligado, então ele precisa ativar, tá? Então, a MPA, ela entra na régua para poder ajudar. Mas aqui é como se fosse uma forma de vocês entenderem o que é esse sequenciamento de bloqueio do sistema nervoso. E aí, o pior seria quando a gente está chegando aqui, ó, no final, tá? Então, existe uma variação, né, individual. Considera o amarelo como bloqueios ou controle, né, modulação de respostas autonômicas. E aí eu tô falando controle do coração bater, controle do pulmão continuar ventilando, controle da pressão arterial se manter, controle de tudo, tá? Tudo que está relacionado à parte autonômica, o que mantém a nossa vida. Então, conforme eu vou bloqueando mais o meu sistema, vai chegar um ponto em que eu começo a ver
uma alteração bem importante em respostas autonômicas. Então, a frequência cardíaca começa a cair, pressão arterial começa a cair, ventilação começa a cair, tá? Tem paciente que já começa a ter essa queda aqui no meio. Tem paciente que já vai ter a queda só lá na frente, só depois de uma indução um pouco mais pesada. Então, por isso que existe uma variação. O que a gente não quer é chegar nesse ponto aqui da nossa régua, né? Que é um bloqueio muito intenso dessas respostas autonômicas. E aí a gente consegue coletar algumas informações do paciente, de parte clínica e gráfica, de quando que ele chegou nesse ponto, tá? Então, são várias informações que a gente coleta ali durante a monitorização, que o meu paciente fala assim, opa, eu estou progredindo para o final da minha reta, então você faz eu voltar. Uma vantagem é que a anestesia, ela é um evento reversível, né? Então, eu cheguei aqui, falo assim, opa, coração diminuiu demais a frequência, pressão caiu, eu volto para cá. Tá? Então, quanto mais rápido é esse controle, essa reversão, melhor é o fármaco, melhor seria a anestesia, tá? Quanto menor efeito acumulativo, quanto menor essa variação, né? Quanto mais rápido eu consigo variar, melhor é o fármaco. Então, tem fármacos que demoram para fazer essa reversão. Peraí. A MPA... Eu não entendi a pergunta. Na verdade, a medicação pré, as medicações que a gente usa na pré, né? Elas não vão tranquilizar ou sedar o meu paciente? Então, se ele já entra em um plano de indução sedado e tranquilizado, eu diminuo a resposta de excitação do sistema. E aí a chance dele excitar vai ser muito menor. Eu vou pular essa etapa. Essa resposta, na verdade, ela é protetora. Então, quando a gente tranquiliza ou seda o paciente, a gente pula essa etapa de excitação. Tá? Então, é como se eu evitasse que isso acontecesse. Se eu pegar um fármaco indutor e começar uma indução anestésica sem MPA, provavelmente ele vai ter um período de excitação. A chance dele excitar é muito maior, tá? Do que se eu tivesse feito MPA. Então, a MPA, ela ajuda no controle, né, desse plano, justamente por isso, por pular essas etapas que são indesejáveis. Beleza aqui? Bom, vamos então falar de uma das primeiras classes, né? Eu puxei primeiro os anestésicos gerais intravenosos, que acho que fica mais fácil de vocês entenderem depois o dissociativo. Esse plano aqui, ó, João Pedro, na verdade, imagine o seguinte, ó, eu peguei o sistema nervoso como um todo, e aí eu começo a desligar ele, eu começo a diminuir a atividade dele. Como uma forma de proteção, quando o sistema entende que ele está sendo desligado, que a atividade dele está sendo diminuída, ele aumenta a sua atividade muito, ele excita, tá? Então, como que a gente vê isso num cachorro? A gente começa a induzir, começa a fazer o propofol. No primeiro 1/3, ele começa a excitar, ele começa a pedalar, tentar sair da mesa, cheirar todo mundo, ele quer sair, ele começa a excitar, tá? Isso é ruim, porque primeiro que você tem que ficar segurando o paciente, ele pode perder acesso, é ruim de ver, tá? Mas é uma forma de proteção do sistema. Como é que eu faço para pular essa etapa? Para diminuir... Desculpa. Para diminuir essa resposta de excitação do sistema nervoso central. É só eu utilizando um tranquilizante ou uma sedação na MPA. Tá? Então, o protocolo de MPA, ele vai te ajudar a pular essa etapa de excitação. Isso aqui é uma forma do sistema se proteger daquela fase de desligamento. Como eu estou desligando ele, como eu estou diminuindo a atividade, ele tenta falar assim, opa, como assim? Vamos desligar? Não, a gente vai reagir. Então, é uma reação. Quando o paciente está sedado, ele não responde dessa forma. A gente pula essa proteção. Beleza? Peraí, rapidinho.
secou aqui a garganta. Então, agora a gente vai entrar dentro, né, das classes farmacológicas que podem induzir um paciente, tá? Quando a gente fala em técnicas de anestesia geral, existem aplicabilidades diferentes, existem técnicas diferentes, tá? Então, uma anestesia geral seria eu chegar aqui, tá? Então, a indução é esse início, mas a anestesia geral é eu chegar aqui, nesse plano em que o paciente esteja inconsciente, em hipnose, com relaxamento e diminuição de reflexos protetores, modulação, né, de reflexos protetores. Então, as técnicas de anestesia geral, elas podem percorrer ali de formas diferentes. Existem técnicas de anestesia geral que elas começam pela via intravenosa e se mantêm pela via inalatória. Então, seria a famosa anestesia inalatória, tá? Então, anestesia geral inalatória, ela pode começar pela via intravenosa e a manutenção ser feita pela via inalatória. Hoje em dia, a gente usa muito pouco essa modalidade de intravenosa e manutenção com inalatória. Por quê? Porque os anestésicos inalatórios têm alguns efeitos que são indesejáveis quando eles são usados sozinhos, tá? Quando a gente associa eles a outros fármacos, aí é que eu tenho um efeito melhor. Uma outra opção é eu fazer a indução pela via intravenosa e a manutenção também pela via intravenosa, tá? A gente chama essa modalidade anestésica de anestesia totalmente venosa ou anestesia totalmente intravenosa, tá? Que é ativa. Então, a sigla ali, né, em inglês, TIVA. A gente pode começar uma anestesia pela via intravenosa e fazer a manutenção meio a meio. Meio intravenoso e meio inalatório. Então, ela é parcialmente intravenosa. A gente vai usar fármacos pela via intravenosa e também fazer uma associação da inalatória. A gente chama esse tipo de anestesia de PIVA, anestesia parcialmente intravenosa. E a gente pode fazer a indução e a manutenção pela via inalatória. Muito pouco utilizada essa modalidade. Significa que eu nunca vou usar? Não, você pode ter que usar. Por exemplo, teve um gato uma vez lá na PUC que ele não deitava, ele não dormia por nada, ele não induzia por nada. E aí a gente precisou recorrer à máscara de gás, tá? Então a gente coloca ali o anestésico, coloca no focinho dele e aí ele induz, tá? Então é pouco utilizado, tem muitos efeitos adversos, mas é uma possibilidade em algumas situações, tá? Hoje, o que é o nosso carro-chefe, a rotina, o que mais vocês vão ver, ouvir, falar? Esses dois, ó, TIVA e PIVA, tá? Então, hoje, a base da nossa anestesia geral são essas duas modalidades. Ou TIVA, começa com intravenoso, mantém intravenoso, ou PIVA, começa com intravenoso e mantém parcialmente intravenoso e parcialmente inalatório, tá? Mesmo a primeira, ela já não é mais uma modalidade tão utilizada. A gente não usa mais só o anestésico inalatório como uma possibilidade, tá? Dentro aqui, se a gente ainda quiser destrinchar um pouquinho mais essas modalidades, entram os bloqueios anestésicos, né? Então, eu posso, por exemplo, induzir um paciente pela via intravenosa, fazer uma manutenção pela via intravenosa e ainda associar um bloqueio para que ele se mantenha naquele plano de forma mais estável durante a cirurgia, tá? Mas eu não coloquei os bloqueios aqui porque a gente vai falar deles de forma separada. Os anestésicos gerais, eles não são usados só para indução de anestesia, só para anestesia geral. Eles podem ser usados como método de contenção química, né? Então, por exemplo, vou fazer um exame, preciso fazer um exame físico que seja em um leão. Fisicamente, eu não consigo conter, né? A gente não consegue, é um animal muito forte. Então, a gente precisa usar anestésicos gerais ou dissociativos para fazer a contenção química. Então, aqui na contenção química, a gente pode usar tanto os gerais quanto os dissociativos. Dissociativos é uma classe de anestésicos que promovem a
o decúbito do paciente, mas eles vão ter algumas características que não se encaixam bem aqui na área verde. Tá? A gente não consegue chegar exatamente nesse ponto com os anestésicos dissociativos. A gente fica aqui no meio do caminho. Então, por isso que eles até podem ser usados como indutores da anestesia, mas nunca sozinhos. Tá? Então, a gente sempre associa eles com outros fármacos. Mas os gerais intravenosos também podem ser usados como contenção, como forma de contenção ali química do meu paciente. Bom, quando a gente vai fazer a escolha de um indutor, de um anestésico geral, a gente precisa pensar nessas características, tá? O fármaco ideal, ele se encaixaria aqui 100%, né? Então, se ele conseguisse fazer isso com propriedade, ele seria um fármaco ideal. A gente tem? Não tem, tá? Hoje a gente não tem nenhum fármaco 100% seguro. O que tem que ser seguro é o anestesista, tá? Então, quem garante segurança na anestesia é a pessoa que formula o protocolo e não o protocolo em si, tá? Então, não existe um protocolo que vá te dar segurança 100%, né? Eu poderia até passar um protocolo agora para vocês que vai encaixar em 70% dos pacientes, mas e os 30%? Né? Então, esses aí é que a gente tem que pensar um pouquinho, usar mais a cachola. Vocês vão ver que muita coisa em anestesia, ela se repete, mas tem algumas situações em que, às vezes, dependendo do paciente, não vai se encaixar. Bom, um fármaco ideal, ele promove hipnose, ele é estável hemodinamicamente e no componente respiratório. Então, quanto menos ele mexer com hemodinâmica e quanto menos ele mexer com a via respiratória, melhor. Ele promove analgesia, e aí aqui a gente tem um problema nos gerais. Nenhum anestésico geral promove analgesia. A analgesia dele é muito fraca. Eles são potentes relaxantes musculares e eles promovem uma recuperação, ou seja, o retorno da minha reguinha para o lado esquerdo de forma rápida e tranquila, tá? Então, essas seriam as características de um fármaco ideal. O que a gente tem que fazer é pesar todas essas informações quando a gente vai escolher um fármaco de indução. Por que eu posso usar esse para esse? Por que eu posso usar esse outro para esse e não posso usar para determinada situação? Por causa de características relacionadas a isso, tá? Muito a gente vai falar de hemodinâmica. E aí não dá para deixar de lado aquela formulazinha da fisiologia. Vocês não tiveram fisio A comigo, né? Foi B, né? Que é cardio. Bom, se a gente for pensar em hemodinâmica, eu estou falando de um evento que é dinâmico. Então, isso envolve vários fatores ao longo do caminho, tá? A hemodinâmica, para que ela serve? Por que todo o nosso sistema circulatório, o nosso coração, o nosso componente respiratório tem que funcionar muito bem? Para ofertar oxigênio para todo mundo. Esse é o objetivo, tá? Para ofertar oxigênio para todo mundo, eu preciso manter um débito cardíaco. Débito cardíaco é o volume de sangue que é ejetado pelo coração dentro de 1 minuto. Então, esse volume ele tem que ser mantido para que lá na frente o capilar, todos os capilares teciduais recebam sangue, recebam oxigênio de forma correta, tá? Aí, quando a gente analisa o débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue que é ejetado pelo coração dentro de 1 minuto, existem pelo menos 5 variáveis que podem mudar esse volume, né? Então, quando eu estou falando de débito cardíaco, se a gente for esquematizar aqui, eu estou falando do volume de sangue que é ejetado aqui pelo coração dentro de 1 minuto para todo o sistema. Então, existem 5 fatores que podem correlacionar com esse volume, tá? Aí a gente vai relembrar quais são esses fatores. Então, o débito cardíaco ele é medido por uma fórmula matemática, né? É o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Volume sistólico é o volume de sangue que é ejetado pelo coração, aqui no ventrículo esquerdo, cada vez que ele contrai. Então, contraiu uma vez, o volume sistólico é enviado para a aorta. Contraiu a segunda, um volume sistólico é injetado para a aorta. E o número de vezes com que esse coração contrai também é um fator que correlaciona débito cardíaco. Então, a contratilidade do ventrículo é a frequência cardíaca. Então, quantas vezes esse ventrículo contrai dentro de 1 minuto? Isso é o valor de frequência cardíaca.
Então, vocês concordam comigo? Por que esses dois fatores correlacionam com débito? Porque quantas vezes ele contrai? Vezes o volume que ele ejeta para o leito arterial, isso me dá o valor de débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo coração dentro de 1 minuto. Bom, então, se a gente for pensar nessa fórmula, significa que se eu mudar o valor de frequência cardíaca, eu posso alterar a débito, certo? Não é uma fórmula matemática, né? É uma multiplicação. Então, se eu mudo o valor de frequência, eu mudo o débito. Se eu mudo o volume, eu mudo o débito. Então, quando a gente vai pensar em escolher um fármaco de indução, se o meu paciente, ele é um paciente rígido, se ele é um paciente que ele não apresenta nenhuma comorbidade, mesmo que eu altere um pouco esses dois fatores, ele consegue manter o débito tentando ativar alguns mecanismos fisiológicos. Então, por que a diminuição de frequência cardíaca não derruba tanto o débito cardíaco? Porque o nosso sistema consegue trabalhar com mecanismos fisiológicos para tentar compensar isso. O maior problema da gente começar a mudar essas variáveis é quando o meu paciente ele tem uma comorbidade, principalmente relacionada à parte circulatória ou cardíaca, tá? Então, mudar frequência do cardiopata não é bom. Mudar volume do cardiopata também não é bom. O ideal é que a gente tente manter isso o mais próximo possível do fisiológico, certo? Agora, ainda destrinchando um pouquinho mais essa fórmula. Esse valor de volume sistólico, ou seja, o volume de sangue que é ejetado aqui do coração para o leito arterial, ele é dependente, sofre uma variação de 3 outros fatores: de pré-carga, de contratilidade e de pós-carga. Então, vou desenhar aqui maiorzinho para que a gente consiga entender. Então, quando a gente fala em pré-carga, o próprio nome já está falando. É tudo que vem antes do coração. Agora é a moto. Vou anestesiar o moço da moto. Então, pré-carga é todo o volume de sangue que volta para o coração. É tudo que está antes do coração, tá? Então, um sinônimo de pré-carga é volemia, é volume de sangue, é retorno venoso. Então, por que o retorno venoso, por que a quantidade de volume de sangue que volta para o coração pode alterar o volume sistólico? O volume sistólico não é o volume de sangue que é ejetado pelo ventrículo esquerdo para a aorta, para o leito arterial? Vamos pensar nisso tudo como um tubo. Se diminui o que entra no átrio direito, diminui o que vai para o ventrículo direito. Se diminui de ventrículo direito, diminui o que vai para o leito circulatório. Leito circulatório, a gente não perde nada de sangue, então volta exatamente o mesmo volume para átrio esquerdo. Voltou um volume de sangue para átrio esquerdo, esse volume então vai para o ventrículo esquerdo e vai ser ejetado na sequência. Vocês concordam comigo que foi um ciclo contínuo? Né? Então, o que entrou no coração está diretamente relacionado ao que sai. Então, o retorno de sangue para cá implica uma diminuição ou aumento do que vai sair. Então, a pré-carga, ela é um fator que está diretamente relacionado ao volume sistólico. Então, se algum fármaco, por alguma situação cirúrgica, o meu paciente perde volume ou diminui o volume de sangue que volta para o coração, isso implica em diminuição de volume sistólico. Se diminui volume sistólico, o que acontece com o débito cardíaco? Cai o débito cardíaco, tá? Dentre os fármacos que a gente vai falar, quase nenhum deles diminui a pré-carga, tá? Então, eles não conseguem derrubar tanto a pré-carga, porque aqui a gente está falando de volume. E o anestésico, ele não faz perder volume, tá? Então, de um modo geral, a gente não, anestesicamente falando, a gente não consegue alterar tanto pré-carga. Cirurgicamente, sim. Então, o sangramento pode diminuir a oferta de oxigênio para todo mundo? Sim, porque no sangramento diminui pré-carga. Se diminui pré-carga, diminui volume sistólico. Se diminui volume sistólico, diminui débito cardíaco.
Se diminui débito cardíaco, isso está correlacionado com diminuição de oferta, tá? Então, hemorragias são emergências por causa disso, porque diminui retorno. Segundo fator que está correlacionado com volume sistólico é a contratilidade. Aí eu estou falando do músculo cardíaco. Então, a força de contração do músculo garante que uma parte desse volume de sangue que está aqui vá para a aorta, certo? Então, quanto melhor a contração, melhor a contratilidade, melhor o volume que sai. Então, a contratilidade, ela está diretamente relacionada ao volume sistólico. Porque quanto menor a contração do músculo cardíaco, menor vai ser o volume ejetado para cá. Quanto menor o volume sistólico, menor o débito cardíaco. E isso está correlacionado com oferta de oxigênio para todos os tecidos. Existem fármacos que alteram contratilidade? Existem. E aí esses a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Não significa que eles são ruins. Significa só que a gente precisa tomar um certo cuidado. Dentre os fármacos que a gente vai falar, quem é o campeão de audiência de derrubar contratilidade? Se você não fizer direito, se você não administrar ele direito, é o Propofol, nosso queridinho. O Propofol, ele consegue diminuir bem a contratilidade. Então, se você faz muito rápido, se você não respeita o tempo de equilíbrio do fármaco, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ele derruba a contratilidade, o coração fica fraquinho. E aí, nesse momento que ficou fraquinho, o que acontece com o volume sistólico? Ele cai. Se diminui o volume sistólico, o que acontece com o débito? Ele cai. Se cai débito, cai oferta. Tá? Então, o Propofol tem que tomar cuidado na administração. Um outro que não derruba tanto, não é tão potente quanto o Propofol, mas pode fazer uma queda da contratilidade, é o tiopental. Tá? Em menor proporção, mas ele também pode. Etomidato não entra aqui nesse critério, ele não derruba a contratilidade, tá? Então, contratilidade é um fator que está diretamente relacionado ao débito. E aí, o último fator aqui é a pós-carga. Então, a pós-carga, vocês vão entender como sendo todas as estruturas que estão logo depois do ventrículo esquerdo. Não é depois, pós. Então, é pós-carga. Tudo que está logo depois do ventrículo esquerdo pode correlacionar com o volume, ele pode alterar o volume de sangue que vai ser ejetado pelo ventrículo esquerdo e quanto de força que esse ventrículo tem que fazer para colocar todo mundo para fora, tá? Então, para a gente entender pós-carga, eu gosto de colocar um exemplo da seguinte forma. Imaginem uma sala de aula e essa sala, o ambiente de dentro da sala é o ventrículo esquerdo. Vocês, como alunos, vão ser o sangue. E o corredor vai ser todo o leito arterial. Então, todo corredor ali da PUC vai ser leito arterial. Se eu deixar a porta da sala totalmente aberta e virar para vocês e falar assim, gente, sai rápido, em 1 minuto vocês têm que sair para o corredor. Vai ser fácil de vocês fazerem isso, porque a porta vai estar totalmente aberta e todos os alunos vão conseguir sair para o corredor de forma tranquila. Agora, se eu pegar o mesmo cenário, as mesmas legendas, e eu virar para vocês, fechar metade da porta, deixar essa porta travada na metade, estreitar o corredor, vou lá e fecho as paredes ali do corredor, deixo tudo mais estreito. E viro para vocês e falo assim, na mesma proporção, gente, eu quero todo mundo para fora da sala em 1 minuto. O que vocês acham que vai acontecer com os alunos que ainda estão ficando dentro da sala e estão empurrando todo mundo para sair? O ambiente vai ficar extremamente tenso. Aumento de tensão dentro de uma cavidade é ruim, porque vai fazer com que vocês se sobrecarreguem. Vocês vão ter que trabalhar para colocar todo mundo para fora. O corredor está estreito, a sala está metade fechada, a porta. Então, vocês concordam comigo que ficou mais difícil de eu colocar todos os alunos para o corredor? O que é que vai acontecer com o número de alunos que está no corredor dentro desse 1 minuto? Ele vai cair. Então, pós-carga, por definição fisiológica, é a tensão exercida contra o ventrículo esquerdo, em decorrência de alterações de estruturas que estão logo depois dele. Todo o leito arterial. Então, tudo que é arterial aqui pode alterar a tensão de dentro do ventrículo esquerdo. E, consequentemente, diminuir o quê? Débito cardíaco. Débito cardíaco não é o volume de sangue que é injetado para cá?
Então, quando aumenta a pós-carga, ou seja, quando aumenta a tensão daqui de dentro, significa que vai sair menos. Se vai sair menos, diminui débito, tá? Uma ocorrência clínica que pode alterar pós-carga é a hipertensão. A hipertensão não é eu vir aqui no leito arterial e deixar ele mais estreito? Não é aumentar a resistência? Então, o aumento da resistência vascular sistêmica aumenta a pós-carga. Se eu estou falando de aumento da pós-carga, eu estou falando de aumento da tensão e, consequentemente, diminuição do débito. Então, a pós-carga, ela é um fator que é inversamente proporcional ao volume de sangue que sai do coração. E, consequentemente, é inversamente proporcional ao débito. Então, quando aumenta a pós-carga por aumento de pressão arterial, isso implica em diminuição de débito, em diminuição de entrega de oxigênio para todos os tecidos, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a hipertensão durante a anestesia. De todos os fármacos que a gente vai falar, nenhum deles altera tanto a pós-carga para mais, tá? Eles alteram, na verdade, para menos, né? Então, eles diminuem um pouco a tensão ali dentro do ventrículo esquerdo. Então, o propofol, ele dilata a via de saída, o tiopental, ele dilata a via de saída. E isso é um fator a nosso favor, né? Então, fármacos que causam hipertensão, por que que eles, às vezes, são até vangloriados na anestesia? Ai, que bom, a pressão tá de normal para alta. Não é bom isso. Se a pressão está alta, significa que está caindo o volume que está sendo injetado para cá. É uma questão física básica. É eu estreitar o corredor. Se eu estreito o corredor, isso significa que tem menos volume saindo. Se tem menos volume saindo, tem menos volume entregando ali para os capilares. Tá? Calma aí que tem uma pergunta aqui. Isso, Giovana, tem mecanismos que são compensatórios, né? E aí a gente tem que lembrar desses mecanismos compensatórios também durante a anestesia. Quando o volume cai, uma forma do organismo tentar resolver isso é aumentando a frequência cardíaca. Olha como a matemática ajuda aqui, né? Então, se eu estou falando que esse volume caiu, como que a gente resolve? Aumentando aqui. Se é uma fórmula matemática, eu consigo manter a frequência, o débito, né? O problema é que aumentar a frequência nem sempre é inteligente. Para um paciente rígido, ele sustenta e ele consegue conviver com esse aumento de frequência. O problema é quando o paciente ele tem uma alteração circulatória ou cardíaca. E aí ele não consegue conviver com esse aumento de frequência porque ele tem que consumir mais oxigênio, ele tem que gastar mais energia. Tá? Então, um cardiopata, por exemplo, essa resolução não é tão fácil assim, não é tão fisiológica. Beleza? Então, esses são fatores que a gente tem que sempre considerar quando a gente vai anestesiar um paciente. Não dá para esquecer isso na anestesia, não dá. Tá? Às vezes você quer tentar resolver uma alteração hemodinâmica, você tem que voltar nesse quadro, você tem que voltar nessa fórmula e tentar entender aonde está o ponto, aonde está o problema da hemodinâmica, aonde está o problema do meu paciente. É volume? É frequência? Dentro de volume, é pré-carga? É retorno venoso? É contratilidade? Ou é pós-carga? Tá? E aí a gente tem que fazer essas perguntas quando a gente vai selecionar um protocolo ou quando a gente vai tentar fazer um diagnóstico do que está acontecendo, tá? Vamos falar então agora dos fármacos, né? Então são 3 aí que a gente vai citar: tiopental, propofol e etomidato. O tiopental, ele é um barbitúrico, então ele é um anestésico geral do tipo barbitúrico. Uma característica dessa classe dos barbitúricos é que eles são muito lipossolúveis, ou seja, apaixonados, loucos por tecido adiposo, tá? Como eles são altamente lipossolúveis, então eles têm um potencial de se acumular em tecido adiposo. Então, qual que é o paciente que a gente tem que tomar um certo cuidado em usar o tiopental? O obeso ou com sobrepeso, né? Porque ele vai ter um acúmulo de tiopental nesse tecido e ele vai demorar um pouco mais para eliminar. E aí, lembra daquela reversão que eu falei para vocês? Que se ele for progredindo para o lado direito da minha régua, eu tenho que conseguir voltar.
O tiopental, ele tem uma característica lenta de retorno, tá? Então, quanto mais tecido adiposo tem o meu paciente, mais lenta vai ser essa recuperação. Além disso, eles têm uma necessidade, né, de ligação à proteína plasmática alta. O que significa isso? A fração, quando a gente administra, existe uma fração muito alta que fica ligada à proteína ainda. Então, imagine lá, proteínas plasmáticas, exemplo, a albumina. E aí eu tenho o determinado receptor que o fármaco vai agir. Certo? Quando a gente administra o tiopental, ele fica uma boa parte na sua forma ligada à proteína. Então, de 70% a 80% ligado. E uma fração, que seria ali os 20%, livre. Essa fração livre é que é responsável por fazer o efeito aqui no receptor. Então, ele vai, faz o efeito, no caso aqui, seria a diminuição de atividade neural. Depois que houve diminuição dessa afinidade, esse fármaco vai ser, então, eliminado. E aí, um novo fármaco que está acoplado a uma proteína se desliga e vem aqui e faz o efeito. Então, essa fração ligada à fração que está associada à proteína, ela é uma reserva, concorda? Então, ela é uma reserva para que, conforme vai sendo eliminado aquela que está fazendo efeito, ele se desliga e vai para o receptor. Por que é importante a gente saber disso? Porque os pacientes que têm menor concentração de proteína, eles vão ter maior fração livre. Imagine menos essas duas. Então, eu vou ter mais moléculas de tiopental livre. Tudo que está livre e não está ligado, ele está livre para fazer o efeito. Então, ele vai estar disponível. Quanto mais moléculas disponíveis, maior é o efeito farmacológico ali do anestésico, tá? Então, um cuidado que a gente tem que ter é fazer uma análise da proteína plasmática do paciente antes e tomar um certo cuidado com a administração para aquele paciente que tenha hipoproteinemia, diminuição da concentração de proteína. Tá? O que é que a gente vai fazer com esse paciente? Diminuir a dose ou não usar esse fármaco. Tá? Seria uma possibilidade, a gente trocar a medicação. Não, eu quero manter o tiopental. Ok, mas então você reduz a dose. Por quê? Eu vou reduzir a dose porque eu vou ter menor fração livre aqui, tá? Pacientes que a gente tem que tomar um certo cuidado por causa dessa característica farmacológica. Os hepatopatas, então eles já possuem uma quantidade de proteína menor. E em fazer o uso em infusão contínua, tá? Então, quando a gente faz o uso em infusão contínua, o que a gente tem que fazer é, conforme vai passando o tempo de infusão, né, em minutos ou horas, a gente vai diminuindo a dose, né? Então, a gente vai reduzindo a dose ao longo da infusão. Então, essa é uma das características que tirou um pouco o tiopental do mercado, tá? Essas duas primeiras características que eu falei tiraram ele um pouco do mercado, que é alta solubilidade, lipossolubilidade, né? Afinidade ali por tecido adiposo. Então, no paciente que tem sobrepeso ou que tem mais tecido adiposo, ele acaba acumulando mais. E essa característica de ter essa necessidade de ligação à proteína plasmática, tá? E aí, para alguns pacientes, o crítico, por exemplo, a gente não poderia usar. Não é que é contraindicado, Alice, para paciente obeso, mas é que ele tem que ser usado com cautela. Então, o que é que eu espero do obeso se eu uso o tiopental? Ele vai demorar mais para acordar. O plano anestésico dele também vai ser mais difícil de ser manejado, tá? Então, isso é uma desvantagem, né, quando a gente usa. O metabolismo dele é plasmático, hepático, desculpa. A eliminação é renal, né? Então, ele depende desses dois sistemas para ser eliminados. Algumas raças que fisiologicamente eles já têm baixa porcentagem de gordura, eles têm um déficit de metabolismo hepático, isso é racial, e eles têm baixa concentração de albumina, ou seja, tudo que não se encaixa aqui são os galgos, né? Aqueles cães de corrida, né? O Whippet, aqueles cães que são características de corrida. Então, eles já são mais magros, né? Eles têm baixa concentração de gordura.
Eles têm uma deficiência na enzima que metaboliza a maioria dos fármacos, que é o citocromo P450, tá? Então, a maioria das metabolizações são feitas por essa via. E eles têm baixa concentração de albumina, né? Eles produzem menos albumina. Isso não é patológico, isso é fisiológico nessa raça, tá? Uma característica... Opa, não coloquei aqui. Uma característica que manteria o tiopental no mercado, mas o problema é que ele perde na farmacocinética, é que hemodinamicamente o tiopental é bom. Aqui, ó, ele muda pouco. Ele não altera muito frequência cardíaca. Ele pode derrubar um pouco, pode diminuir um pouco a contratilidade, mas isso é dose dependente. Ele não altera resistência vascular. E ele não altera a pós-carga. Então, hemodinamicamente, eu acho o tiopental excelente. Pensando em hemodinâmica, ele é excelente. O problema dele é farmacocinética. Ele perde aqui, tá? Para os outros. Então, dá para usar? Dá para usar. Eu já usei, né? Em algumas situações. Dá para usar tranquilo. O problema é que infusão contínua não dá. Quanto mais o paciente recebe, mais ele acumula. Então, quanto mais tempo ele fica sob infusão do medicamento, mais acúmulo ele vai ter em tecido adiposo. E não é só o obeso, é qualquer tecido adiposo. E aí, o que é que vai acontecer com a recuperação? Ela vai ser mais lenta, né? Eu vou falar do etomidato e vou segurar o propofol para a próxima aula, tá? O etomidato, ele é dentro dos anestésicos gerais, ele é da classe dos compostos imidazólicos, tá? Ele tem uma característica de metabolismo hepático e plasmático, então, ou seja, na balança ele ganhou do tiopental, porque eu consigo metabolizar ele em 2 vias, tá? Então, isso é uma vantagem. A excreção dele é parcial, né, mas um pouco mais ali para a parte renal e hepática. Isso é bom para o nefropata também, porque a gente não sobrecarrega tanto esse sistema, tá? Mecanismo de ação, vocês podem extrapolar esse mecanismo de ação para todos os 3. Então, etomidato age dessa forma, tiopental age dessa forma e propofol age dessa forma, tá? Então, o que eles fazem? Eles potencializam o efeito GABAérgico. Receptores GABA, eles não são inibitórios do sistema? Então, o que eles fazem dentro do neurônio? Eles aumentam o fluxo de cloro para dentro do neurônio. Cloreto é carga negativa. Quanto mais carga negativa eu tenho dentro do neurônio, mais negativo ele fica, mais difícil dele despolarizar, tá? Então, essa é a característica dos anestésicos gerais. Eles agem em receptores do tipo GABA, aumentando o fluxo de cloro para dentro do neurônio, tá? Uma vantagem do etomidato frente aos outros 2. Eles são, dentro dos anestésicos gerais, aqueles que conferem melhor estabilidade hemodinâmica. Então, vou voltar lá para a fórmula. O que o etomidato faz aqui? Ele dá uma leve aumentada na frequência cardíaca. Leve, é uma leve aumentada, assim, benéfica. Ele não altera a contratilidade, ele não altera a resistência e, inclusive, só na via de saída do ventrículo esquerdo, ele dá uma leve dilatada nesse ramo da aorta. Quando eu falo que eu estou dilatando, significa que eu abri mais a porta da sala. O que é que vai acontecer com a saída dos alunos? Vai ser mais tranquila, né? Então, ele melhora essa via de saída, ele diminui a tensão do ventrículo esquerdo. E fazendo isso, ele diminui o trabalho, inclusive, da câmara, tá? Por causa dessas características hemodinâmicas vou me escrever aqui, ó. Aumentar levemente a frequência cardíaca. Não alterar contratilidade. E diminuir um pouco a pós-carga. E o mais legal é que ele não altera a pressão arterial. Eu tô falando aqui só em saída de ventrículo esquerdo, tá? Ele não derruba a pressão arterial do paciente. A pressão sistêmica, a resistência sistêmica, ela se mantém. Mas é só a via de saída do ventrículo esquerdo que ele dilata. Então, essas características conferem para o etomidato um dos anestésicos gerais mais estáveis hemodinamicamente falando, tá? Para quais os pacientes que a gente indica o uso do etomidato?
para os cardiopatas que têm algum grau de descompensação. Um coração que já está doente e não está conseguindo compensar ali aquelas alterações hemodinâmicas, tá? O cardiopata que é compensado, ou seja, que ele já está em tratamento, ele não tem nenhuma alteração hemodinâmica importante, ele não tem... a gente não teria tanto problema em usar os outros, tá? O Tipental e o Propofol, não teria tanto problema. Mas o descompensado, a gente tem que tomar um certo cuidado com a hemodinâmica. E o etomidato é um dos fármacos recomendados para isso, tá? Então, hoje, ele é o carro-chefe dos cardiopatas. Ele acaba sendo o fármaco ali mais utilizado para os cardiopatas. Como nem tudo são flores, eu juro que eu vou acabar já logo. Como nem tudo são flores, ele tem desvantagens que são, assim, bem ruins. Eu não tenho esses problemas quando eu uso, não. Eu tenho já uma boa experiência com o etomidato, tá? Tem colega até que acha, você é maluca. Mas porque eu não tenho esses problemas, eu não sei. Eu acho que às vezes um pouco na anestesia, um pouco o feeling de você com o fármaco, sabe? Tem uma coisa muito louca entre você e a medicação. Então, tem medicação que eu não gosto, não vai bem na minha mão e já vai bem com colegas. Então, isso é muito do dia a dia. Desvantagens do etomidato. Composto, o veículo dele causa mioclonias, que são espasmos musculares. Parece que o cachorro está tendo uma mini convulsão, tá? Então, ele fica tremendo inteiro. Como que a gente pode bloquear essas mioclonias? Usando junto, associando, seja na MPA ou seja na indução, fármacos que relaxam bem a musculatura. E aí a gente está falando de sedativos ou potentes tranquilizantes. E na indução, usar benzodiazepínicos ou o fentanil é uma opção, tá? Porque ele é um bom relaxante muscular. Então, é a maneira como eu resolvo as mioclonias. Eu acho que se eu tive uma vez em um paciente, tô assim falando, porque acho que ele teve algum evento, mas eu consegui reverter depois. Mas é porque eu já achei a mão para usar o etomidato. Tem colega que abomina, eles não gostam, tá? Então, eu acho que isso é um pouco de protocolos ou de mãos de cada anestesista. Só que aqui, gente, a gente vai ter um problema. Vamos relembrar a aula de MPA? Peraí, Giovana perguntou. É uma classificação farmacológica, Gi. A Alice perguntou, nos galgos, então, o fármaco teria um efeito muito intenso. Na verdade, a gente tem que diminuir a dose, né, para essas raças, se a gente for usar Tipental, mas existe uma contraindicação forte para não usar. Porque eles têm muito mais que um problema, né? Além de gordura, albumina baixa e ainda déficit de metabolização. Então, ou você reduz a dose, né? Senão você vai ter um efeito muito intenso mesmo. Então vamos lá. Vamos puxar o que a gente lembra de MPA. Quando eu tô falando de sedativos e tranquilizantes, vamos puxar os melhores sedativos da classe? Quem seriam? Os agonistas, alfa 2. Aí a gente tem como efeito sedativo os benzodiazepínicos. Eu pus outra sigla aqui, não sei porquê. E os opioides. Certo? Tranquilizantes. Quem que a gente tem como tranquilizante? Os fenotiazínicos. Que é o Acepran. Tá? A gente pode usar várias associações aqui. Só que se a gente está falando de um cardiopata, a gente vai ter algumas implicações que não vão ser muito legais. Então, os agonistas alfa-2, eles alteram bem a parte hemodinâmica. Eles aumentam pós-carga, eles diminuem a frequência e eles aumentam a resistência vascular sistêmica. Então, o uso aqui tem que ser com cautela para o cardiopata. Tá? Na verdade, é contraindicado fazer agonista alfa-2 no cardiopata já na MPA. Então, a gente já perdeu um sedativo potente, né? Então, já não tem um sedativo potente aqui para usar, porque eles conseguiriam bloquear bem essa mioclonia. Aí a gente vai nos benzodiazepínicos. Porém, os benzodiazepínicos, aqui no caso, eles vão ser usados na indução. Então, se você for usar na MPA, não usa a dose cheia. O que você pode fazer? Usar uma parte da dose, uma fração na MPA,
E deixar ainda um pouquinho, uma janela, para você usar na indução, se caso você precisar. Tá? Então, a gente deixa um pouco ainda desse fármaco para ser usado lá durante a indução dos benzodiazepínicos. Uma dica de amiga. Deixa uma boa fração para você usar na indução. A nossa opção aqui acabou se limitando aos opioides e ao fenotiazínico. Porém, a gente tem que lembrar que o fenotiazínico, a cipromazina, ela causa hipotensão, né? E aumento de frequência cardíaca reflexa essa hipotensão. Então, tem que ser usado com cautela, com doses menores, doses bem menores. Quando eu estou falando de doses menores do Acipran, o efeito tranquilizante também vai ser menor. Quanto menor a tranquilização da MPA, pior vai ser a mioclonia da indução. Então, a MPA no cardiopata acaba ficando muito dificultada, porque assim, eu tenho que sedar, eu tenho que tranquilizar, mas eu não posso usar muito fármaco, tá? Então, uma opção aqui, um opioide que é bom para você utilizar, que não altera muito a hemodinâmica e que vai te ajudar um pouco lá na frente, é a morfina. Posso associar com a cipromazina? Sim, em dose baixa, tá? Se essa cardiopatia permitir uma leve redução de pressão. É um cardiopata que já vem para mim com a pressão baixa, eu tiro a cipromazina da jogada. Porque por menor que seja essa hipotensão, esse cardiopata eu não posso alterar. Ele não vai conseguir conviver muito bem com essa hipotensão leve, tá? Às vezes a gente se limita só à morfina. Aí eu uso a morfina numa dose mais alta. A morfina, dentre os opioides, ele é um dos opioides hemodinamicamente mais estáveis, tá? Então ele consegue conferir uma estabilidade um pouco melhor. Uma outra opção seria a metadona. Só que cuidado, porque a metadona, ela altera muito a frequência cardíaca, ela diminui a frequência cardíaca. E aí, de novo, eu volto na hemodinâmica. Vou alterar tanto essa frequência cardíaca no cardiopata? Se ele permite, ok. Se é um paciente que já tem bradicardia, daí eu tento evitar, tá? Mas esses dois fármacos são bons sedativos, a morfina e a metadona. São bons sedativos para a gente colocar aqui. E aí, na hora da indução, a gente associa ao etomidato um benzodiazepínico. No caso aqui, para segurança no cardiopata, o melhor seria o midazolam. E o fentanil, também em dose baixa. Um outro fármaco que eu tenho usado além do fentanil é o remifentanil. Eu até prefiro. É que ele é mais caro, né? Mas é uma opção, tá? Pra gente utilizar. Então, o segredo de usar etomidato é: eu tenho que deixar esse paciente mais sedado possível na MPA. Quanto mais tranquilo ele fica, melhor, tá? E aí menor vai ser a ocorrência de mioclonia. Como nem tudo são flores, tem mais 2 efeitos adversos relacionados ao etomidato que a gente tem que tomar um certo cuidado. Na verdade, todos os anestésicos gerais e intravenosos, eles só podem ser aplicados intravenosamente. Então, eles têm um pH muito diferente, então por isso que tem que ser administrado pela via intravenosa. Quando a gente, por algum motivo ali na aplicação e tudo, ocorre extravasamento desse fármaco, né, pela via subcutânea, ele pode causar um grau de lesão, tá? E essa lesão está relacionada ao vaso. Então, tromboflebite é a inflamação do vaso onde foi aplicado. Essa inflamação, ela pode ser em volta do vaso. Então, por exemplo, extravasou um pouquinho para cá. Ele vai causar inflamação no vaso inteiro aqui. Isso é tromboflebite, tá? Ou em volta aqui na região subcutânea, tá? Isso também vai causar alguma lesão, edema ali na região vascular. Então, tromboflebite é a inflamação do vaso onde foi feita a infusão. Geralmente isso acontece porque ou o catéter não foi bem posicionado ou houve algum grau de extravasamento ali durante a aplicação. Etomidato causa tromboflebite, propofol pode causar tromboflebite e o tiopental também. Entre os 3, quem é o pior? Etomidato e o tiopental, tá? O propofol um pouco menos. E uma outra característica dele é que durante um período de alguns minutos, o etomidato ele diminui a síntese e liberação de cortisol pela glândula adrenal, tá? Tem uma briga aí entre anestesistas humanos que alguns falam que isso não implica negativamente
para a fisiologia do paciente e outros falam que sim, tá? Eu não tenho opinião formada, porque eu nunca tive esse problema de utilizar. Mas eles falam, então, a literatura diz que por conta dessa diminuição de liberação de cortisol, o cortisol é algo que a gente usa na luta e na fuga, não é? Na ativação do sistema, né, simpático. Então, no paciente em choque, ele precisa desse cortisol circulante para poder sobreviver daquela condição. Então, no paciente em choque, não seria indicado você utilizar. Eu conheço anestesistas que usam no choque e usam na emergência, tá? E são ótimos anestesistas. Então, assim, conflita um pouco com a literatura. Não sei se talvez eles estão usando de uma maneira que seja correta, ou se talvez aquele paciente já tem um boom de cortisol circulante que não precise de mais. Pode ser que sejam situações bem individuais, tá? Eu não uso. No paciente em choque, eu prefiro não usar o etomidato. Eu vou para outro protocolo. Mas para o cardiopata, sim, tá? Vou parar aqui, depois a gente, na próxima aula, fala do propofol. Peraí que tem alguma dúvida rolando.